e como o Yang Yamin, quando estava na Argentina, conseguiu trazer a Cristina Kirchner de volta. A minha preocupação é, ele está aqui no Brasil agora, e o Dirceu fez aquele vídeo falando que em 2023 vai voltar a estender a mão em Cuba, com uma certeza muito estranha, muito incômoda de que eles vão voltar ao poder. Agora vamos falar do embaixador, que estava na Argentina e veio para o Brasil. Ele é perigoso? Bom, enfim, todo diplomata chinês, ele precisa estar filiado ao Partido Comunista Chinês. Se ele não estiver filiado, se é um diplomata muito, muito jovem, ele está sendo estudado, ele está passando pelos procedimentos para entrar no partido já. Faltando pouco para ele virar um membro do partido. Se você tirar o Wang Yamin daqui, como o governo brasileiro já pediu 2 vezes, durante a gestão de Ernesto Araújo, pediu 2 vezes para devolver, devolveu o embaixador chinês para a China, e o que aconteceria? A China devolveria o brasileiro, o embaixador, também para cá, e eles teriam que indicar novos nomes. A China, cabe a ela aceitar ou não, porque não foi uma expulsão, foi um pedido, na verdade. E a China não aceitou, e deixou ele aqui. Mas o que acontece se o Brasil expulsar o embaixador? Vai acabar que, dentro de alguns meses, será nomeado outro. Imagina, Camila, se são todos do Partido Comunista, todos eles atuam da mesma forma. Esse é um problema. O problema é a China. O problema não é a China, o povo chinês. O problema é o Partido Comunista Chinês. Se você mudar o embaixador, o corpo diplomático, todos que virão para cá virão com a mesma cabeça. Alguns são mais habilidosos que os outros, tá, ok. Mas o propósito é exatamente o mesmo. O que a gente sabe agora? A gente sabe desde a época que eu trabalhava em Pequim, na China, quando o atual presidente brasileiro Jair Bolsonaro disputou as eleições, né, que a imprensa internacional e a China também começou a chamar de Trump tropical, um apelido que deram para Bolsonaro, a mídia estatal chinesa, onde eu trabalhava, já fazia entrevistas com brasileiros e analistas políticos que são comprados por Pequim, chamando o Bolsonaro, naquela época, de fascista. Veja bem, então a China finge que está tudo bem, que aceita, mas ela não tem a preferência de pessoas, mas sim de governos. Qual governo que é melhor para a China no Brasil? É óbvio que é um governo corrupto, que aí ela consegue entrar, ela consegue fazer tudo o que ela queria. Né? A China ficou triste na época do Petrolão, da Lava Jato, porque ela não estava presente aqui, não pôde meter a mão, né, em parte daquele dinheiro. Ela falou, não, agora a gente precisa que o PT volte e que tenha mais negócios como aqueles, porque nós precisamos fazer parte. Sabe que agora, com esse governo, é muito mais difícil. Eu estive dentro da China, dentro de uma empresa chinesa ainda, durante o começo desse governo. E eles sabem que é muito, muito mais difícil você corromper oficiais do Estado agora, membros do governo, nessa gestão. Rafael, eu queria voltar na pergunta do Dirceu, que o pessoal do chat tá com dúvida. Okay. Ele não se aprofundou no assunto do Dirceu. O Dirceu, ele falou com muita segurança que em 2023 eles vão voltar a estender a mão para Cuba, falou dos médicos cubanos, aquela ladainha toda que a esquerda gosta. 2 dias depois, teve essa live com os caras do Partido Comunista Chinês. De onde é que vem essa certeza incômoda do Dirceu? Porque isso incomoda. Você fala, pô, a gente tem eleição, é um país democrático, como é que ele vem com uma certeza dessa? Olha, Camila, isso é muito bom a gente falar, tá? Sobre esse assunto, para tranquilizar a população, quanto a José Dirceu, né? Eu evito falar de bandido vulgar. José Dirceu, né, nós precisamos saber, não devemos nunca subestimar o inimigo, mas também não superestimar. O Zé Dirceu hoje ele tem muito menos poder do que ele teve no passado. O Zé Dirceu, em 2003, no primeiro ano do governo petista, ele era praticamente certo que seria o próximo presidente do Brasil. Acabou. Né? Era o sonho dele, era ser presidente do Brasil e fazer a integração da América Latina. Não deu certo e não vai dar com ele fora do Planalto. Ele estava lá, ele era o homem forte de Lula, começou tudo com uma briga dele com o Palocci, que o Palocci também queria ser presidente do Brasil,
Primeiro, o Palocci puxou o tapete do Dirceu. Se ele fosse tão poderoso, tão, né, importante, tão imbatível, ele não teria caído. Teria ficado lá, teria acabado com o Palocci naquele momento mesmo, e não conseguiu. Na verdade, ele entrou no escândalo do Mensalão, Roberto Jefferson também, naquele momento, entregou o Zé Dirceu, pelos motivos deles. Não vamos discutir agora o interesse que teve Bob naquele momento, mas ele também conseguiu acabar com a raça do Zé Dirceu. Então, se ele fosse tão poderoso assim, ele já estaria hoje comandando toda a América Latina. Não é. Só para deixar claro, pessoal, não fiquem desesperados com a fala de Dirceu. Foquem no que sempre aconteceu. Existe um interesse de Cuba, né, desde 59, ou seja, 49 tivemos a Revolução Comunista, lá os comunistas chegando ao poder na China. 10 anos mais tarde, Cuba, né, com o golpe, com o ataque de Sierra Maestra. Fidel Castro tomou o poder em Cuba, e desde então o objetivo de Cuba, que não produz absolutamente nada, só problema. Cuba só produz problema. Tem nada. A produção de Cuba é cana de açúcar, né? Cuba não produz nada. Ela vive de outros países. Ela é um parasita de outros países. Ela foi parasita da União Soviética durante muito tempo, e a China não aceitou muito esse papel. Falou, olha, se vira aí com o pessoal da América Latina. Então a China precisa do dinheiro de outros países para o seu projeto de poder, porque ela não produz nada. Então ela foi parasita da Venezuela, agora é um pouquinho parasita do México, da República Dominicana, do Panamá, e por aí vai. E do Brasil, claro, durante os governos petistas, Cuba esteve muito bem, Camila, muito bem. Quem não lembra do Porto de Mariel, né, o Porto de Mariel, que existia na época da Revolução Cubana, de onde saíram 125 mil cubanos em uma semana, fugindo do novo regime. Então, veja bem, o brasileiro, o povo brasileiro, a população agora, quem nos assiste, pagou aquela obra no Porto de Mariel. Centenas de milhões de dólares. Dinheiro que deveria ter sido usado aqui no Brasil. Programa Mais Médicos. O que dizer? Então, o que Zé Dirceu está dizendo é o que sempre aconteceu. Não é novidade. Cabe a nós impedir. E não é só um ano, são todos os anos. A gente tem uma luta constante. Essa certeza que ele fala, ele sempre falou, assim como a certeza que ele tinha que ele seria o presidente do Brasil e iria controlar todo mundo até Cuba. Não conseguiu e não vai conseguir. Cabe a nós estarmos atentos, porque o ano que vem é um ano de eleição. O que aconteceu no Peru agora, a gente não sabe se teve fraude ou não, mas é a segunda vez que a Keiko Fujimori perde por menos de 1 ponto percentual de vantagem pelo outro lado. Só que o Peru não está muito bem. A economia do Peru está indo mal. E a China tem uma presença forte também no Peru, porque, afinal, o Peru fica no Pacífico. É muito mais fácil o acesso chinês, e tem uma grande população imigrante chinesa no Peru. O que o Dirceu fala é o que o Foro de São Paulo está fazendo há 30 anos aqui. Nós temos um combate que não para, todos os anos. Então, ficar atento, estudar, conhecer o inimigo, agir com estratégia, com foco. Nós estamos aqui numa sexta-feira à noite, véspera do Dia dos Namorados, véspera do passeio motociclístico de amanhã aqui em São Paulo, que vai ser um absurdo de grande, mas a gente está aqui falando de política. Você imaginava isso aqui? Camila, sério, 10 anos atrás, 2011? Imagina, eu não imaginava isso em 2016, quanto mais 10 anos atrás. Pois é, então muita coisa mudou e a gente continua mudando. Eu estou vendo uma pergunta aí, parece interessante. Aqui na que eu destaquei? Isso. Não, é a Valéria Bernardo do canal Deep State TV. Ela, boa noite, linda gente. Estou aqui, mas não posso bater papo. Estou na missão da faxina do armário da cozinha. Obrigado pela mensagem. Então, a todos que estão assistindo agora, eu peço para dar mais uma curtida, reforçar o pedido de curtir e compartilhar. Se você ainda não compartilhou, passe essa live para outras pessoas, porque ajuda a informar muito a população brasileira.